Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação lá em Moçambique, tá? Moçambique teve eleições esse ano e as eleições foram contestadas. Olha que coisa. O Frelimo, que é o PT deles lá, ganhou as eleições, mas as contagens feitas pela oposição mostram que a oposição ganhou as eleições. Então não temos uma decisão final, uma briga muito grande, o povo na rua, uma confusão enorme. Agora teve também uma prisão que o pessoal acabou fugindo da prisão, 1.500 presos foram libertados lá em Maputo, né, na capital de Moçambique, por conta dos protestos lá. Vamos entender o que está acontecendo lá em Moçambique, que é um país onde se fala português, onde tem muitas semelhanças com o Brasil e muitos problemas parecidos também, principalmente o socialismo, né? O Frelimo lá era o partido único comunista implantado lá pela Rússia, pela União Soviética, lá na África. É o que eu falo para vocês, o grande problema da África é o mesmo problema da América do Sul, é o socialismo, né? E o Frelimo era o partido único lá, em determinado momento passou a aceitar outros partidos, mas ninguém ganha a eleição, só o Frelimo que ganha a eleição, cara. É impressionante isso, cara. Realmente o pessoal é muito bom. E agora, o que aconteceu? As eleições foram em outubro. Agora a Corte Constitucional, o STF deles lá, decidiu que as eleições foram válidas, mesmo apontando várias fraudes, vários erros. Eles falaram que os erros não mudaram o resultado final e declarou o Frelimo campeão. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Foi Dedo na Balança, foi o Dino Todo, Meus Ovo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Daniel Chapo e o Frelimo ganharam as eleições de Moçambique, segundo disse o Conselho Constitucional, que é o STF deles lá, né? As eleições foram em outubro, o pessoal já contestou isso daí, já disse que não era isso, que estava errada a eleição, mas o STF deles disse que estava tudo certo, que não pode contestar e coisa e tal, e o resultado foi uma grande confusão, tá? Caos e destruição nas ruas de Moçambique, a proclamação do resultado eleitoral levou ao caos nas ruas, muitos protestos no país inteiro, pelo motivo simples, ninguém acredita na eleição de lá, né? O que está acontecendo lá é justamente a quebra da confiança no processo eleitoral. O pessoal apontou um monte de fraudes na eleição. De fato, o resultado inicial era esse daqui. Ó. O resultado inicial dizia que o cara do Frelimo tinha ganho com 70% dos votos. O cara do Podemos, que ficou em segundo lugar, com 20%, e o terceiro lugar do Renamo, com 5%. Só que agora a Corte Constitucional reconheceu que teve algumas fraudes, mas que o resultado final foi 65% dos votos para o cara da esquerda, então a esquerda ganhou de qualquer forma, não teve nada e coisa e tal. E isso é um problema no final das contas, tá? Isso é um grande problema no final das contas e que eu falo para vocês que é um risco que o STF aqui no Brasil está jogando o país também. Esse negócio de proibir as pessoas de contestarem o resultado das eleições, isso é um erro. Isso pode parecer que está mantendo todo mundo sob controle, mas não, você está descredibilizando o TSE, está descredibilizando as eleições. O que deveria ter sido feito aqui no Brasil, eu já falei para vocês, eu não vi nenhuma evidência de que tenha havido fraude nas urnas eletrônicas, mas eles deviam ter feito aqui no Brasil a mesma coisa que fizeram em 2014. Abre-se um processo, investiga-se, responde a todas as dúvidas do pessoal, e pronto, e chega no final e sai em frente, leva a sério as recomendações das pessoas. É assim que tem que ser para mostrar transparência. Esse negócio de dizer, não, quem está criticando as urnas é golpista e não sei o que lá e vai para cadeia e não pode falar mal das urnas é golpe, e isso daí vai acabar numa situação dessa daqui. Porque o que está acontecendo em Moçambique é que ninguém acredita nessa eleição. Tá o povo na rua, todo mundo brigando, um caos danado lá, as ruas lá em Maputo cheio de gente, o povo apelando para a polícia também ficar do lado do povo no final das contas. Por quê? Porque esse partido esquerdista não sai do poder. É um partido que já está no poder há um tempão, e eu falo isso aqui no Brasil também, que eu falo, por isso que o impeachment é uma coisa importante. O impeachment a gente sabe que chega do outro lado e que tira a esquerda do poder. Esquerda no poder, meu amigo, é um perigo. Esse pessoal não é democrata. O Lula adora falar democracia, democracia, democracia. Esse pessoal é tudo menos democrata. A esquerda se apega ao poder. Eles entendem a democracia como uma maneira de chegar no poder. Depois que chegou, não quer nem saber, né? Então, é muito importante sim o impeachment do Lula para tirar esse pinguço corrupto lá da presidência.
E o que vai acontecer em 2026 aqui no Brasil, eu não sei. Mas o risco que existe, existe sim. Aqui, ó. Lá em Moçambique, o Chapo, que é o cara que ganhou, está dizendo que quer fazer um diálogo, que não sei o que lá, que temos que unir o país. Quem que você já ouviu falando esse papo de unir o país, né? Não temos que unir o país, mas cadeia para todo mundo que apoia Bolsonaro. Apoia Bolsonaro tem que ir para cadeia, não importa. Né? Pois é, unir o país assim não vai rolar, meu amigo, porque mais de 50% da população brasileira apoia o Bolsonaro. Aqui, ó, Venâncio, que é o segundo lugar, que perdeu a eleição, diz que virão dias difíceis, né? E, de fato, está aqui, não, superar, mas não é superar a diferença. Superar a diferença, renuncia, pô, superar a diferença é fácil, isso aí. Enfim, a situação aqui é justamente essa, né? Uma briga muito grande por lá. Com isso, acabou com esses grandes protestos em Moçambique, mais de 1.500 detentos fugiram da prisão, já teve um monte de mortos, aqui está falando em 33 pessoas mortas, né? Mas parece que já chegou em 160 pessoas mortas no protesto. Um monte de gente presa também pela polícia, né? A polícia reagindo com muita brutalidade, prendendo um monte de gente lá. Parece que a situação lá em Moçambique está realmente saindo do controle lá em Maputo, né? Aqui, ó. Prisão alberga mais de 3.000 reclusos na área de segurança máxima e teriam fugido 1.500, segundo estão dizendo aqui, né? Mas o pior dessa história que eu falo para vocês é justamente a questão da confiança nas eleições, né? Isso é uma coisa que é complicada. A eleição ela tem o papel não apenas de você contar voto, isso daí é uma parte fácil da eleição. A parte da eleição de fazer estrutura e contar voto, isso daí é a parte ridícula. A parte complicada da eleição é justamente você garantir a paz social, é você garantir para a população que a eleição é feita de forma correta, que não há fraude, que não há gente contornando a eleição. No momento que o STF tirou o pinguço corrupto da cadeia, já indicou que a coisa não estava indo bem aqui no Brasil. Já fica difícil acreditar em eleições limpas aqui no Brasil neste momento, né? Agora, lá em Moçambique a gente está vendo o caso em que o pessoal perdeu totalmente o controle. Olha só, eles explicam aqui, ó, que o Frelimo era um partido único de origem comunista, que foi colocado, que era um partido marxista-leninista, criado como único partido em 75, e daí depois em 94 teve uma grande revolta por lá, e aí teve uma guerra civil em Moçambique, e acabaram aceitando criar múltiplos partidos. Então beleza, não, agora nós temos múltiplos partidos, não somos mais uma república soviética de partido único. Mas, de lá para cá, eles ganharam todas as eleições. Nenhuma eleição eles deixaram de ganhar, né? Isso é fácil de ver, é o que eu falo, né? A visão que o pessoal do Frelimo deve ter lá em Moçambique é a mesma visão que o Putin tem lá na Rússia, né? Não que democracia na Rússia é uma burocracia cara, né? Tem que fazer esse negócio todo, botar o pessoal por volta. A gente já sabe quem vai ganhar, vai ser a gente mesmo, a gente que vai ganhar. Né? A gente que faz, a gente que ganha, não sei o que lá. Mas, enfim, né, eles entendem isso como uma burocracia, algo que eles têm que fazer para dizer que está fazendo, né, sem ter um propósito real. Né? E cada vez mais a impressão que a gente tem no Brasil é que é isso também. Né? O STF faz eleição só para dizer que faz. Se ganhar alguém da direita, não pode. Não, a direita não pode ganhar, tem que ser só a esquerda que ganha. Né? É uma coisa que realmente assusta, tá? O que a gente está vendo é essa perda de controle nesse tipo de coisa. É o que eu falo para vocês. Uma saída clara para isso é a sociedade de leis privadas, é você ter mais de um governo no mesmo país. O pessoal quer ir para o governo esquerdista? Vai lá, você paga os impostos da esquerda, sustenta os políticos da esquerda e obedece às leis da esquerda. E se der alguma coisa errada, alguém, sei lá, roubar você, ou invadir a sua casa, ou fizer alguma coisa, você procura a polícia dessa facção que você está pagando. Senão você procura outra, pronto, né? E aí você garante a paz dessa forma, no mercado. Porque realmente com a eleição está ficando cada vez mais difícil convencer o pessoal a manter a paz social, né? Vamos ver como é que vai acabar a situação lá em Maputo, lá em Moçambique, mas certamente não está fácil a situação por lá, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.